Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. E uma boa noite para todos os meus amados amigos que não são evangélicos, que não são crentes, mas acompanham o estudo bíblico da Palavra de Deus. Neste vídeo, nós vamos trazer uma meditação na lição do próximo domingo, a lição 2. Na lição anterior, nós falamos sobre a introdução de 1 Samuel e 2 Samuel, na lição com o título Conhecendo os dois livros de Samuel. Nós vimos ali o seu contexto histórico, né? A finalidade do livro. Trouxemos várias informações a respeito do livro de 1 e 2 Samuel. Na lição 2, que vai ser estudada no dia 13 de outubro de 2019, no próximo domingo de manhã, a partir das 9 horas da manhã, na maioria das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, né? O título da lição é o nascimento de um líder profético em Israel. O nascimento de um líder profético em Israel. Ele, além de ser um líder espiritual, ele era um homem profético. Ele era um homem que Deus revelava os seus planos, os seus projetos, né? Aquilo que Deus tinha para realizar na vida de alguém ou da nação de Israel, né? Era revelado para esse líder. Isso é uma coisa muito importante, pois nos dias de Samuel, Israel, como nós vimos na lição anterior, vivia em um contexto de uma monarquia, né, teocrática, né? Ou seja, Deus era o rei de Israel e reinava por intermédio de Samuel. Samuel era juiz, pois julgava a causa do povo de Israel. Também era profeta, porque ele profetizava, ele trazia a revelação de Deus da palavra. E Samuel também ele era sacerdote, pois ele intercedia em oração pela nação de Israel e também oferecia holocaustos, sacrifícios ao Senhor, né? Tão importante é e foi este líder para Israel, né? Muito bem. O nosso textuário se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 20, que está escrito assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Louvado seja Deus, né? Então, nós vemos que Samuel foi a resposta, ou podemos dizer até foi o fruto da resposta da oração de Ana. Mas antes de ser o fruto da resposta da oração de Ana, Samuel foi, na verdade, um projeto do próprio Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. A verdade prática da nossa lição está escrito assim: e o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar, né? Nós vemos que uma pessoa que tem uma vida dedicada ao Senhor, que faz cultos domésticos, né, e que cria seus filhos no temor do Senhor, existe uma grande possibilidade de sair um grande pastor, um grande profeta do seu lar, da sua casa, né? Como foi aqui no caso de Ana. Muito bem, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra, que não são crentes, mas gostam de acompanhar o ensino da palavra de Deus, a leitura bíblica em classe se encontra no Antigo Testamento, para as pessoas que não são evangélicas, né? No livro de 2 Samuel, né? Você pode abrir a sua Bíblia lá,
logo depois do livro de Josué, você vai encontrar o livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, o capítulo 1, o versículo 20 a 28. Nós vamos ler aqui, vamos dizer os versículos, pois pode ser que alguém esteja ouvindo, mas não esteja de posse de sua Bíblia, né? Por algum motivo. Então nós vamos ler e citar os versículos para ficar tudo bem esclarecido para os amados irmãos. Amém? E também as pessoas queridas e amigas que não são crentes ainda, mas que ama a palavra e teme ao Senhor, né? E sucedeu que, passado algum tempo, versículo 20, vou citar o versículo, não perdoe, versículo 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versículo 21, e subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 22, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Versículo 23, e Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. Versículo 24, e havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, e um éfa de farinha, e um odre de vinho, e os trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. Versículo 25, e degolaram um bezerro, assim trouxeram o menino a Eli. Versículo 26, e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha lhe pedido. Glória a Deus, né? Versículo 28, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Graças a Deus, né? Essa é a leitura bíblica em classe, né? É a leitura onde vai estar, né, baseado, né, toda a explanação desta lição, né? Os hinos sugeridos para o próximo domingo de manhã também são alguns hinos conhecidos, né? O hino 60, o 79 e o hino 96, que foi esse hino que nós colocamos no fundo quando demos início à nossa gravação, né? Muito bem. Os objetivos gerais, irmão, dessa lição, o professor, ele deve exortar, né? Ele deve exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Então, no geral, os professores, né, devem ter essa linha de direção, né, para ser alcançado na lição, né? Mas nós temos, irmãos, 3 objetivos específicos nessa lição, né? Elucidar o ambiente familiar de Samuel, né? Ou seja, esclarecer, para jogar uma luz no ambiente familiar de Samuel, né? Esclarecer que Samuel foi fruto de oração, né? Como nós vimos lá no texto áureo, né? Foi um fruto da oração, projeto de Deus, né? E Ana se prontificou em pedir e clamar ao Senhor, né? E o terceiro e o último tópico, objetivo de alcançarmos nessa lição, é expor a dedicação de Samuel. Essa palavra dedicação aqui, ela é equivalente à consagração,
separado para Deus, viu, meus amados? Não é aquela dedicação apenas em trabalhar, em executar tarefas, mas é uma dedicação exclusiva para Deus, foi consagrado para Deus, né? A síntese do primeiro tópico da lição diz o seguinte: o lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto sua família era piedosa, né? Então conclui-se o primeiro tópico com esse resumo da lição, né? Do primeiro tópico, aliás. Muito bem. A síntese do segundo tópico da lição está escrito assim: no ambiente de oração e súplica de Ana, que revelara a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel, né? Ali enquanto Ana orava, derramava suas lágrimas, né? O Senhor viu ali um ambiente propício para um milagre, né? Louvado seja Deus. E a síntese do terceiro tópico diz assim: Ana cumpriu seu voto, dedicando Samuel a Deus, né? Ela pediu ao Senhor, o Senhor deu a ela, e ela devolveu ao Senhor em forma de pagamento do seu voto, né? Então aqui está a apresentação da nossa lição, né? Da nossa lição 2, que vamos meditar, né? Muito bem, temos feito já essa introdução e a apresentação da nossa lição. Nós queremos fazer uma oração, como é de costume, antes de darmos início à meditação na lição, trazendo o esboço. Nós queremos fazer uma oração, né, ao Senhor, porque, irmãos, nenhum trabalho de Deus pode ser feito sem oração, né? Pois todo trabalho que é feito para Deus, ele precisa ser feito em oração, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Louvado seja Deus, para que o Senhor nos dê graça, né? E o Espírito Santo nos ajude a conduzir a meditação da palavra, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, entramos na tua presença mais uma vez em oração. Pai querido, Pai amado de todo amor e bondade, com, Senhor, o objetivo de meditar, Senhor, nesta lição, com o objetivo de falar do teu amor e da tua grandeza, Senhor, com o objetivo de revelar que tu és o Deus do impossível, que tu operas, Senhor, num ambiente de oração, que tu operas, Senhor, num ambiente de humilhação diante da tua presença, Senhor. Pai, abençoa todos os nossos professores que estão meditando nesta lição, Senhor, que pegaram a sua Bíblia, pegaram a sua lição, Senhor, e começaram a ler a tua palavra, a meditar na tua palavra, Senhor. Dê uma boa meditação aos teus servos, meu Pai. Abençoa cada superintendente, Senhor, todos os teus filhos, meu Deus, que se dedica, Senhor, ao máximo para que a tua obra seja feita com perfeição, Senhor. Abençoa os teus filhos, ajuda teus servos a vencer os desafios, vencer as barreiras, Senhor. Ah, meu Pai, tu sabes, Jesus, que os teus filhos precisam muito da tua graça, da tua unção, da tua direção e da tua orientação, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que estão matriculados, Senhor, em todas as escolas bíblicas dominicais, tanto, Senhor, aqui do Brasil como em todo o mundo, como nos interiores, Senhor, nas fazendas, nos sítios, Senhor, em lugares distantes, meu Pai, bem como aqui também na capital, em Maceió, no estado de Alagoas, aonde os teus filhos também com muita alegria se reunirão no próximo domingo, a partir de 9 horas da manhã, Senhor. O teu povo congregarão na tua presença para meditar na tua palavra. Espírito Santo, usa cada professor. Abra, Senhor, o coração dos teus servos para receber o ensino da tua palavra. Abra suas mentes espirituais para que eles possam compreender, Senhor, o ensino e discernir o ensino da tua palavra. Pai querido, abençoa, Senhor, todos os teus servos envolvidos, Senhor, nesta grande obra de ensino.
Meu Deus, por meio do ensino da tua palavra, Senhor, faça prodígios, faça milagres, Senhor. Ah, Senhor, gera nos corações aquebrantamento, gera nos corações desejo de te servir, desejo de te adorar, desejo de ler a tua palavra, desejo de te conhecer mais profundamente, pois o teu servo, Senhor, o profeta Amós, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e que não haja, Senhor, nenhum coração desanimado em te conhecer, e que nenhum professor, Senhor, se entristeça ou desanime, Senhor, da sua missão, da sua tarefa, Senhor, que tu tem colocado em suas mãos, mas que cada um se anime, que tu, Espírito Santo, venha assim fazer um milagre, amado Espírito Santo, que o Senhor renove as forças de cada um que ama a tua palavra. Senhor, abençoa os nossos ministros do Evangelho, abençoa, Senhor, os nossos pastores, abençoa, Senhor, nossos evangelistas, abençoa nossos presbíteros, diáconos, Senhor, abençoa os nossos auxiliares, dirigentes de círculo de oração, dirigentes de consagração, abençoa tuas filhas visitadoras, Senhor, que faz um trabalho com tanto amor, visitando de casa em casa os enfermos, levando os hinos maravilhosos e também a porção da tua palavra. Pai Santo, abençoa teus filhos que visitem hospitais, abençoa teus servos, Senhor, que faz as obras nos presídios, Senhor. Deus Santo, Deus querido, somente o Senhor para capacitar os teus servos, dando os dons, Senhor, dando palavras necessárias. Senhor amado e querido, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma bênção toda especial para a aula do próximo domingo. Nós te pedimos, Senhor, que cada um dos teus filhos, aleluia, ao ouvir o ensino da tua palavra, que se alegre na tua presença, que sinta a presença do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que a tua palavra queime em seus corações e que eles sintam sede, Senhor, de aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra, Senhor, Pai Santo, e que a tua palavra, Senhor, faça milagres, aumentando a fé dos teus filhos, e que através do ensino, Senhor, as enfermidades sejam curadas pelo poder do ensino da tua palavra, pelo poder da tua palavra, Senhor. Pai, que os teus filhos venham a ser batizados, revestidos com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, que os milagres aconteçam nas escolas bíblicas dominicais. Senhor, que os ensinos sejam acompanhados de ânimo, de alegria, de lágrima, de revelação da tua palavra, Senhor. Fala, Jesus, poderosamente. Usa os professores pela tua graça e misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nosso consultor teológico, aleluia, pastor Helena Cabral, abençoa, Senhor, o comentador desta lição, Zé Gomes, abençoa, Senhor, nosso pastor presidente aqui da Convenção do Estado de Alagoas, o nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, o teu filho, Senhor, que tem sido dedicado ao extremo, a tua palavra e ao teu rebanho. Dê graça a teu servo, Senhor. Pai Santo, continua usando o teu filho, Senhor, como um mestre, um doutrinador, um atalaia, proclamando a verdade da tua palavra. Pai Santo, abençoa, Senhor, o pastor José Wellington Júnior, da nossa convenção CGADB. Abençoa, Senhor, todas as Assembleias de Deus, Senhor, que te sirvam com alegria, que os teus servos, Senhor, se desprendam para fazer a tua obra, Senhor, com alegria do teu Espírito Santo, que cada um saia, Senhor, sabendo que vale a pena semear, sabendo que vale a pena semear com lágrimas, que vale a pena, Senhor, levar as tuas palavras com lágrimas, porque voltará alegre com os seus molhos. Pai Santo, no nome santo de Jesus Cristo, eu te agradeço crendo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória seja dada no nome de Jesus. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, você que não é crente,
louvado seja Deus, se sentir aí no seu coração o desejo de ser crente, está aqui o convite, né? Estamos aqui para orar por você, tá certo? Você pode postar depois abaixo desse vídeo: irmão Cláudio, eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, né? Ou vá a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregue sua vida ao Senhor, né? Muito bem, meus amados, já entrando agora na nossa lição, né? Já temos orado ao Senhor e entrando agora na nossa lição, o primeiro tópico do nosso esboço, eu quero falar sobre conhecendo Samuel, né? Conhecendo Samuel. Então, primeiro, eu vou trazer uma palavra sobre conhecer o nome de Samuel, onde ele nasceu, segundo, e terceiro, a sua família, e quarto, a sua origem, né? Então, nós vamos primeiramente, né, conhecer o nome de Samuel. Olha, irmão, o nome de Samuel, existe algumas controvérsias, né, dos intérpretes, né, daqueles homens, dos teólogos, né, esses homens que estudam muito o hebraico, né. Então existe, porque o hebraico, irmão, muitas vezes a palavra ela é interpretada pelo som, né, porque os irmãos sabem que o hebraico ele não tem vogal, então é interpretada pelo som. Então existe nesse sentido, o nome de Josué, algumas divergências. Então o nome Samuel tem vários significados, né? Então nós vamos trazer aqui, né, isso não quer dizer aqui que nós vamos trazer aqui, né, assim, absolutamente isso, porque, como eu já disse, cada intérprete apresentou um significado do nome de Samuel, e nós vamos trazer alguns que nós achamos assim mais importantes, né? E fecharemos com aquele que nós achamos que realmente tem mais coerência, né, irmãos? Mas o irmão Cláudio não pode afirmar aqui, né, para os irmãos que o nome de Samuel é isso, né? Porque existe vários sentidos. Vamos ver, né? O significado exato do nome de Samuel, né? Existem várias alternativas sugeridas pelos intérpretes, né, irmão? Então os intérpretes eles oferecem várias alternativas, né? Vamos ouvir, vamos ver aqui algumas. Olha, por exemplo, uma das alternativas que o nome de Samuel significa é ouvido de Deus, né? A outra alternativa é aquele que provém de Deus. A outra alternativa, nome de Deus, o prometido ou dado por Deus. Veja aí, né? Então esse nome Samuel em hebraico tem todos esses significados, não é isso, irmãos? Então, agora pela vocalização, né, os nossos teólogos, né, eles pela vocalização do nome em hebraico, Shamuel, sugere-se o significado de o nome de Deus, né? Então, nós deixamos aqui, né, essa definição do nome de Deus, trazendo todas as definições do nome de Samuel, né? Então o nome Samuel significa ouvido de Deus. O nome Samuel significa aquele que provém de Deus. O nome Samuel significa o nome de Deus. Veja que coisa maravilhosa. O nome de Samuel significa prometido ou dado por Deus, né, irmão? E o nome dele em hebraico, né, os irmãos vão ver o nome, eu botei o nome dele em hebraico no texto que eu vou postar abaixo do vídeo, né, que é Shemuel, né, Shemuel. Então o nome dele é esse som, segundo o comentarista que eu li, ele diz que sugere pelo som que seria o significado mais adequado, seria nome de Deus, que inclusive é o nome que o nosso comentarista, Osiel Gomes, né, ele colocou na lição como sendo o significado hebraico do nome Samuel, né? Então, conhecemos aqui agora o nome Samuel e vamos conhecer um pouquinho, né, onde ele nasceu. Onde foi que Samuel nasceu, né? Vamos conhecer o lugar do seu nascimento, né? De acordo com o livro de Samuel, né, de 1 Samuel, ele nasceu em Rama, né? E interessante é que o nome Rama, ele é um nome que em algumas passagens ele aparece só a abreviação de Rama, né, que significa montes, né, ou montes gêmeos, né? Então traz toda essa denotação. Então eu fiz a pesquisa, né, assim bem organizadazinha. Eu pesquisei no dicionário de Chaplin, né, e trouxe para os irmãos
vê que coisas interessantes, né? Então, o nome do lugar, né, que Samuel nasceu, né, ele é de Ramataim-Zofim. Ramataim-Zofim foi o lugar do nascimento. Vamos ver. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Né? Então, o lugar de nascimento de Samuel foi em Rama. O pai de Samuel, né? Coabitou com a sua mãe, com a sua esposa, né? Ana, e Deus abriu a sua madre, que ela era estéril, e fez um milagre, e ela concebeu do seu esposo, né? Muito bem, então está esclarecido isso. Rama também era o lugar da sua residência, né? Ele nasceu em Ramá e os pais dele tinham a sua casa, sua residência fixa ali. Vamos lá, 1 Samuel 7:17. Porém voltava a Rama, porque estava ali a sua casa, e ligava a Israel, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Então Samuel, mesmo depois de adulto, ele saía, né, de lá onde estava o tabernáculo, e vinha para este lugar de Ramataim-Zofim, ou abreviando Ramá, para adorar o Senhor. Fez um altar, ele tinha uma casa lá, ele residia lá, né, irmãos? Coisa maravilhosa, né? Também ele não só nasceu, ele não só residia, ele não só serviu ao Senhor lá também, como também ele foi sepultado neste lugar da sua origem, né? 1 Samuel 25:1. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, né? Quem traz essa informação, né, é o dicionário de Chaplin, de 2001, página 1125, né? A cidade de Ramataim-Zofim estava situada na região montanhosa de Efraim, distando ao norte de Jerusalém aproximadamente 24 quilômetros, né? Então, de Siló, aonde Josué julgava, né? Estava servindo, aliás, no templo, né? Até a sua casa em Rama eram 24 quilômetros, né? Samuel era de Ramataim-Zofim, palavra no hebraico, né? Palavra no hebraico, isso significa vigilante em dupla altura, ou então cumes gêmeos de Zofim. Interessante isso, né? Então tem dois significados, né? Ramataim-Zofim significa dupla vigilância, né? Ou vigilância em dupla altura, na verdade, ou então cumes gêmeos, né? Coisa maravilhosa, né? Então esse é o significado da região aonde o profeta e sacerdote e também juiz, né, Samuel nasceu, né? Palavra esse local é descrito como sendo a terra do nascimento da família de Samuel e dele mesmo. Um detalhe importante pode ser dito sobre esse local, essa localidade. Ela será o lugar permanente de Samuel, ou seja, ele nunca deixou de ir para Ramá. Ele sempre saía de Siló e ia para Ramá, né? Porque ali era o lugar da sua residência, né, irmão? Muito bem, né? Vale dizer que somente aqui é que aparece a completude dessa localidade, sendo que em outras passagens bíblicas vem apenas o primeiro nome, Ramá. Assim pode-se crer que Zofim vem para fazer, né, distinção entre outras regiões, porque a palavra Ramá significa montes, né? Ou seja, montes, né? Ou seja, morros, montanhas, né? Ramá, não é isso? Então, para fazer a diferença, que montes eram? Ramá, Zofim, né? Ramataim-Zofim, não é isso? Muito bem. Assim pode-se crer que Zofim vem para fazer a distinção entre outras regiões, né? Graças a Deus. Então, aqui nós conhecemos aonde Samuel nasceu, né?
definimos o seu nome, trouxemos o significado do seu nome, conhecemos o nome de Samuel, agora estamos definindo, conhecemos o lugar do seu nascimento e vamos conhecer agora a sua família. Nós vamos conhecer a família de Samuel, né? Elcana do hebraico significa criado ou adquirido de Deus, né? Então o significado do nome do pai de Samuel, né? Elcana, é criado ou adquirido por Deus, né? Ele era levita, descendente de Coatita. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 26, 33 a 38, né? E estava habitando na terra de Efraim. 1 Crônicas 6, 22 a 30, né? Os coatitas eram encarregados do serviço nas coisas santíssimas, né? Ou seja, era aquela tribo que trabalhava diretamente com as coisas santíssimas do santuário, né? Vamos conferir esse versículo, né? Números capítulo 4, versículo 4. Este era o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas, né? Candelabro, né? Mesa da preposição, né, irmãos? Altar do incenso, a arca, as coisas santíssimas, né? Muito bem, entendemos isso. Temos que ter sempre em mente que Elcana era um levita, mas efraimita. Como assim? Porque ele tinha duas naturalidades, né? Porque ele era levita de Coate, descendente dos coatitas, e também era efraimita. Como assim? Vamos ver isso aqui, né, irmão? Somente por causa de sua residência. Ou seja, aonde ele morava era a terra de Efraim. A sua residência, ou seja, Samuel, ele nasceu na terra de Efraim. Porém, os seus pais eram levitas, da linhagem da descendência de Coate, dos coatitas. Então, Samuel, de linhagem, né, ele era coatita, ele era levita. Porém, de naturalidade, do lugar de nascimento, ele era benjamita. Glória a Deus, é coisa linda, né? Olha, irmão, quem traz essa definição, essa explicação pra gente é Biaicon, né? O comentário Biaicon, página Biaicon de 2005, página 179. Os nossos irmãos, os professores, podem ler aí essa explicação lá, né, irmãos? Olha, Samuel irá atuar como sacerdote, porque era de origem levita também, né? Então, não é de se estranhar que Samuel, né, um efraimita, que morava na terra de Efraim, passou a atuar como sacerdote no templo, porque ele, de linhagem, era levita. Então, ele poderia sim ser sacerdote, né? Então, em 1 Crônicas 6, 66, 33 e 34, os irmãos encontram ali esse esclarecimento com mais profundidade bíblica, né? A mãe de Samuel era Ana, e seu nome vem do hebraico, né? O hebraico, a palavra Ana, ela vem com um H, com um som de R e um H no final, né? Então eu vou tentar pronunciar, mas se eu pronunciar errado, os mestres em hebraico me perdoem, viu? Hanar, né? Então ele tem um som de H no início e tem um som de H no final, né? O nome Ana, né? Que significa graciosa, benevolente ou favor, né? Muito lindo o nome da mãe de Samuel, né? Graças a Deus. Olha, algumas tradições judaicas, meus amados, atribuem a Ana 7 filhos, por influência do cântico de 1 Samuel 2 e 5, né? O registro bíblico, entretanto, fala somente em 5 filhos, além de Samuel, totalizando 6, né? Ou seja, Samuel tinha 3 irmãos, 2 irmãs, né? Os irmãos vão ver toda essa explicação detalhada lá no dicionário de Chaplin, né, de 2001, a página 1133. Amém, meus queridos? Graças a Deus, né? Por isso, já temos agora conhecido, né, a família de Samuel, né? Conhecemos aqui a família de Samuel. Agora, vamos falar um pouco breveado sobre a sua origem, porque eu até dei uma palavra sobre a origem, né, irmãos, né? A sua origem. A genealogia de Elcana, mencionada até a 4ª geração passada,
pode ser uma indicação da sua posição na sociedade. Ou seja, Elcana, ele poderia ter vindo de uma família dos coatitas, dos levitas, importante, né? Mas isso não é nada comprovado biblicamente, né, irmãos? É apenas como a sua geração ficou até a quarta geração, né? Entrando na linhagem, na sua genealogia sequentemente, daria a entender que ele seria de uma família muito importante, né? Mas isso aí, a Bíblia não cita nada disso, né? Elcana é um nome recorrente na lista dos descendentes de Coate, ou seja, vários coatitas, vários levitas recebiam esse nome, né? Muito bem. Apresenta Samuel em 1 Crônicas 6, 66, 33, 36, apresenta Samuel como um levita. Então, isso está já resolvido, né, irmãos? Sobre a sua origem, né? Vale assinalar também o seguinte: Belém é também chamada de Efraim, no Antigo Testamento, em Gênesis 36, 15 e 19, né, irmãos? Muito bem. Efraimita pode indicar um membro da tribo de Efraim ou um belemita, ou seja, havia aí uma conexão entre os belemitas e os efraimitas, né? Muito bem, uma ligação, uma conexão com eles, né? Os levitas de Belém e os efraimitas, né? Das regiões, né? Muito bem, concluindo já agora essa explicação da origem, né? Da família de Samuel, né? Nós vemos aqui o seguinte: embora a família tivesse se reunido mais frequentemente em Siló, no santuário de Efraim. Então fica aqui que eles sempre se reuniam ali, né? Deixa eu citar aqui mais uma explicação interessante, irmão. Se Elcana teve algum vínculo de parentesco com pessoas de Belém, seria natural que seu filho Samuel voltasse ali para oferecer sacrifício, né, irmão? Então, concluindo já essa parte, nós queremos trazer agora já o segundo tópico do nosso esboço dessa lição, que nós queremos mostrar aqui, apresentar, né, o seu duplo ministério e o seu ofício como juiz. Ele teve um duplo ministério, ele foi profeta, ministério profético, e também o ministério como sacerdote, né? E teve um ofício como juiz, né? Muito bem. Então, como profeta, vamos conhecer um pouco de Samuel como profeta, né? Qual foi as principais, né, forma que Deus usou esse profeta, né? Como foi que Deus usou esse ungido, esse servo de Deus, consagrado desde o ventre de sua mãe, né? Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, a minha alma se alegra na perfeição da obra de Deus, né? Como profeta, nesse ministério, né, Samuel deu a semente para a casa, né? Deu a sentença para a casa de Eli. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 18. Vamos ler, né, irmãos, essa passagem, né, que é muito, muito interessante, né? Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, ele é o Senhor, faça o que bem proceder aos seus olhos, né? Quando Samuel teve a revelação e Eli pediu para que Samuel lhe contasse aquela revelação de Deus, né? Quando Deus falou com ele, e Samuel passou para Eli a sentença de morte que Deus havia determinado para ele e para os seus filhos, né, amados? Muito bem, aqui os irmãos podem conferir, irmãos, isso em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 18, os irmãos vão ler todo esse texto e vão entender com muita clareza, né? Samuel ungiu a Saul e Davi, ele ungiu esses dois reis. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança, né? Ainda em 1 Samuel 16 e 13, né, ele ungiu a Davi, né? A referência de 10
e 1, 1 Samuel 10 e 1, é a unção de Samuel ungindo a Saul. Mas em 1 Samuel 16 e 13, é ele ungindo, né, a Davi. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, glória a Deus, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Rama. Veja aí a diferença da consagração, né? Da unção de Saul e a unção de Davi, né, irmãos? Que coisa linda, né? Também como profeta, ele profetizou a sentença de Eli. Como profeta, ele ungiu a Saul rei. Como profeta, ele ungiu a Davi rei. E como profeta, ele reprovou Saul por desobediência. Vamos ver, 1 Samuel 13:3. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Também encorajou a Davi no momento de grande dificuldade, né, irmãos? Em 1 Samuel 19:18 está escrito: assim Davi fugiu, escapou e foi a Samuel em Rama, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiotes, né? Então Samuel confortou a Davi, animou a Davi numa hora muito difícil, né? E também, como profeta, escreveu a história dos atos de Deus em Israel, conforme 1 Crônicas 29 e 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então fica aí provado em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, que quem escreveu 1 Samuel, 2 Samuel, foi 3 escritores: Samuel, Natã e Gade, né? Então Samuel escreveu. Então, fechando aqui, né, o ministério profético de Samuel, para que possamos assim entender com clareza, né, como foi que Deus usou Samuel. Deus usou Samuel para dar a sentença de Eli. Deus usou Samuel para ungir a Saul como rei. Deus usou Samuel para ungir a Davi como rei. Deus usou Samuel para reprovar o reinado de Davi. Deus usou Samuel para confortar e consolar a Davi. Deus usou Samuel como profeta para escrever todos os atos da história de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o seu coração, porque Deus pode nos usar para fazer coisas grandes na sua obra. Louvado seja Deus. Homem de Deus, profeta de Deus, né? Esteja na posição, no centro da vontade de Deus, porque Deus, ele é fiel. Ele tem um plano, um chamado, um ministério específico para cada um de nós, né? Glória seja dada no nome de Jesus. Eu quero falar primeiro dos atos de Samuel, né? Como exercendo o seu ministério, né? Profeta, sacerdotal, né? Muito bem. Em seguida, eu falei sobre profeta, né? Ele exercendo o seu ministério profético, e agora eu quero falar sobre o seu ministério sacerdotal, né? Quando era menino, Samuel usava um hófede. Irmão, isso é muito lindo que está escrito aqui. Olha, irmão, isso é muito maravilhoso. Isso é uma pessoa que tem aquele dom de entregar aquelas grandes mensagens, né? Aqueles grandes pregadores, irmão, ele pode tirar uma mensagem muito maravilhosa daqui, né? Olha, quando era menino, Samuel usava um hófede feito de linho, o sinal de sacerdócio. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. É significativo, portanto, que Eli tenha dado ao menino Samuel uma estola de linho fino. Isso significa um hófede, o que identificava como
com um sacerdote e não com um mero levita que executava trabalhos manuais. Os irmãos sabem que ele era coatitas, né, irmão? Então os coatitas lidavam com as coisas santíssimas, né? E aqui Samuel, mesmo ele sendo criança, Samuel deu a ele um ófede, uma estola de linho fino, que era uma roupa de sacerdote, mesmo ele como criança, né? Ele não trabalhava naqueles trabalhos cotidianos do templo, como por exemplo lá fora, não, ele trabalhava dentro do lugar santo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Os irmãos, isso significa que Samuel, ainda como criança, vestido como criança, ele ministrava perante o Senhor, irmão, dentro do lugar santo, irmão. Que coisa tremenda, né, irmãos, isso, né? 1 Samuel 2:18, né? A estola de linho era usada pelos sacerdotes, mas não pelos levitas em geral, aqueles levitas que arrumava, né, que levava o altar de holocausto, que levava ali a muralha de tecido, a muralha de cortina, que pegava as outras coisas, né? Ele não, irmão. Ele lidava com a coisa santa dentro do lugar santo. O escritor Edmundo, irmão, diz assim, né, o comentarista Edmundo diz que esta estola sacerdotal era uma vestimenta usada pelos sacerdotes menos graduados, os levitas, juízes e pessoas importantes com propósitos religiosos. Isso quer dizer que Samuel, ele não era um levita qualquer, né? Já a túnica, elaborada com grande cuidado por Ana, que ela trazia de ano em ano, né? Era uma espécie de sobretudo do hebraico meio, então, ou meio, né? E além de fazer parte de uma veste sacerdotal, 1 Samuel 2:19, Êxodo 28:4, né? O Talmud, que é o livro, né, da tradição dos judeus, diz que tal peça podia ser confeccionada pela mãe de um sacerdote. Era isso que Ana fazia. Ana fazia esse ófede e levava para Samuel todo ano, né? É provável que o exemplo dado pela túnica de Ana tenha aberto precedente para tal prática, né? Vamos encontrar esse comentário que eu fiz agora no livro de Chaplin, no dicionário de Chaplin, né, irmãos? Dicionário de Chaplin, de 2001, página 1133, né, meus amados? Como sacerdote, Samuel liderou na adoração do Senhor no lugar alto em uma das cidades benjamitas, né? 1 Samuel capítulo 9, versículo 11 a 24. Os irmãos podem ler esse texto, que ele é muito grande, muito rico, traz muita informação sobre o que eu estou falando, né? Praticou o papel sacerdotal de sacrificar e ensinar, né? Então Samuel, ele sacrificava e ensinava como sacerdote, era vestido em uma ófede, ele tinha uma estola e um ófede, né, irmão? Não é isso? Vamos ver esse ofício de Samuel, ele sacrificando em 1 Samuel 7:9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Xalamanamaná. Glória a Deus. Então nós vimos que Samuel, né, isso desde criança, quando ele chegou, ele já começou a exercer o seu ministério. Mas eu tenho ainda algo para falar sobre isso, para fazer a completude, né, disso que eu estou falando, viu, meus amados? Mas mais para frente eu vou trazer o complemento ainda de como os irmãos podem. Mas, irmão Cláudio, como que uma criança poderia ministrar dentro do lugar santo? Nós vamos ver isso mais para frente. Daqui a pouco eu vou trazer para os irmãos. Vão ficar meio curioso, mas eu vou trazer isso já já, tá certo? Primeiro eu quero fechar aqui, irmãos, o ofício, né, dele como juiz, né? Samuel se tornou, no sentido exato do termo, o maior e último juiz de Israel, né? 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 7, aliás, versículo de 15 a 17.
E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Versículo 16: E ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Versículo 17: Porém voltava a Rama, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Como juiz de outrora, ele conduziu o povo em batalhas, né? Exercendo este ofício de juiz. Então fechamos aqui esse segundo tópico do nosso esboço, apresentando Josué como profeta, apresentando Josué como sacerdote e apresentando Josué como juiz, né? Coisa linda quando Deus chama o homem para a sua obra, né, meus amados? Graças a Deus, né? Muito bem. Agora aqui, no nosso tópico 3, do nosso esboço, irmão, que nós preparamos aqui, né? No primeiro, nós vamos trazer, irmãos, que Samuel, né? Ele foi nazireu de Deus. Ou seja, ele foi consagrado, ele foi dedicado para Deus. Então ele foi nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Ele continuou como nazireu de Deus na sua infância. Ele continuou como nazireu de Deus na sua adolescência. Louvado seja o nome de Jesus. Agora os irmãos vão entender na explicação aqui agora como foi que ele conseguiu servir ainda como criança no lugar santo. Como que Samuel, como criança, limpava o candeeiro, o candelabro, trocava o azeite. Como Samuel, como criança, vestido como sacerdote, ia para a mesa dos pães da proposição e ministrava trocando os pães da proposição. Como que Samuel, como uma criança, poderia ir para o altar de incenso e oferecer e queimar incenso, ministrando ali, né, irmão, as coisas de Deus. Vamos agora, daqui para frente, a gente vai entender como Deus é maravilhoso, irmão. Ó, irmão, Deus usa o ancião, Deus usa o jovem, Deus usa a criança, Deus usa quem Ele quer, irmãos, porque Deus, Ele é tremendo, e Ele usa tudo conforme a sua palavra. Da sua palavra Ele não sai 1 milímetro, porque o Senhor, Ele é grande, Ele é verdadeiro. A obra de Deus, ela é perfeita. Deus, Ele é perfeito. Não há erro e não há engano nas coisas de Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Aleluia, né? Muito bem. Então ele foi consagrado, dedicado. Ele foi nazireu desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Vamos ver isso, né, amados? Samuel foi dedicado a Deus por sua mãe, como parte de um voto que ela fez antes dele nascer, não é verdade? Como lemos lá em cima, conhecendo a sua família, né? O nascimento de Samuel foi fruto de uma promessa feita por sua mãe, né? Ana, que fez um voto com Deus, prometendo que seu filho seria um nazireu, um homem dedicado, santificado para o Senhor, né? Vamos ver isso desde o seu ventre, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, Xalamanás, mas a tua serva deres um filho, homem ao Senhor darei todos os dias, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Será dedicado, consagrado, santificado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia diz, meus amados, nos diz que o nazireu já é possível, o nazireado já é possível desde o ventre da mãe. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu nazireu de Deus desde o ventre. Juízes 13:5, falando aí essa palavra a respeito de Sansão, né, irmãos? Nazireu vem do hebraico, né, nazir, derivado de nazar, que significa separar, consagrar, abster-se.
vem ainda da palavra Nezer, que significa diadema, coroa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa linda, né? Vamos ver aqui Números, capítulo 6, capítulo 3, aliás, versículo de 3 a 6, né, irmão? Aí eu vou citar aqui para os irmãos, né, essa passagem que diz assim: bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas, todos os dias do voto do seu nazireado. Sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. E o último versículo, o versículo 6, que diz assim: todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará de corpo morto. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui que Samuel, ele era um homem santo, separado para Deus desde o ventre de sua mãe, né? Em virtude desta consagração, tanto a mãe, né, durante a gravidez, como o futuro nazireu, devia abster-se de certos alimentos, de bebidas fermentadas, de cortar o cabelo e tocar em cadáveres, né? Este voto pode ser feito tanto por homem como por uma mulher. Nos irmãos encontra toda essa explicação em Números capítulo 6, versículo de 1 a 26. Glória a Deus, né? Agora, ele continuou o seu nazireado durante a sua infância. Ele continuou sua dedicação, ele continuou o seu ministério na sua infância, né? E agora nós vamos entender como foi que na infância ele servia no templo. Louvado seja Deus, porque ele era um nazireu, consagrado, separado, dedicado para esta finalidade na presença de Deus. Xalamanamanamanã. Existem pessoas escolhidas e existem pessoas chamadas. Glória seja dada o nome de Jesus, né? Mas mesmo quando criança, Samuel recebeu sua própria túnica, uma vestimenta normalmente reservada a um sacerdote enquanto ministrava diante do Senhor na tenda da congregação em Siló, onde a arca da aliança era mantida. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, xalamanamaná, vestido com um hófede de linho. No capítulo 3, no versículo 3, assim: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Ele dormia lá, irmão. Glória a Deus, ele dormia dentro da igreja. Ele dormia dentro da tenda, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa tremenda isso, né, irmão? É muito maravilhoso, né? Sem dúvida, Ana contou a seu esposo sobre seu voto, pois sabia que, de acordo com a lei mosaica, o marido poderia anular o voto da esposa caso não concordasse com ele. Isso é muito importante, irmãos. Aqui eu quero abrir uma aspa para alguma irmã que for fazer algum voto a Deus, que envolva culto de ação de graças, que envolva algum pagamento, algum sacrifício, irmã. Faça o voto com Deus. Agora, antes, chame o seu esposo e combine com ele, para que haja combinação. Os irmãos vão encontrar lá em Números capítulo 30 toda essa explicação do que estamos falando aqui. Como levita, nazireu, profeta e juiz, Samuel serviria fielmente ao Senhor e a Israel e ajudaria a dar início a uma nova era na história do seu povo. Glória seja dada ao nome de Jesus. As mães israelitas costumavam desmamar os filhos, irmãos, aos 3 anos de idade. Era o menino ainda muito criança, quando a Ana disse que não ia subir porque o menino era pequeno e ela ainda estava andando de mamar. Não é isso? E também quando ela chegou lá onde estava Samuel, ela levou a criança tinha 3 anos de idade, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, né? Chaplin 2001, página 1129. Sem dúvida, durante esses anos preciosos, Ana ensinou o filho
e o preparou para servir ao Senhor. Ela passou 3 anos amamentando, cuidando daquela criança e dizendo a ele: meu filho, você é um escolhido de Deus. Meu filho, você foi dedicado para Deus. Meu filho, Deus tem uma obra na sua vida. Meu filho, Deus vai lhe usar poderosamente. Você é nazireu, você foi chamado por Deus. Deus tem mistério na sua vida. Então passou todos esses anos, 3 anos, preparando aquele jovem para exercer o seu ministério. Suas lágrimas, suas orações, o seu cuidado, a sua dedicação, o pagamento do seu voto não foi em vão. Louvado seja o nome de Jesus. Não tema, irmã. Se o seu filho é chamado por Deus, é um presente de Deus. Deus vai cumprir, sim, tudo que Ele tem falado a respeito dos nossos filhos. Louvado seja Deus, né? Sem dúvida, durante esses anos preciosos, Ana ensinou o filho e o preparou para servir ao Senhor, irmão. Quando Elcana e Ana apresentaram o filho ao Senhor, Ana lembrou o sacerdote Eli, né? Ela era a mulher que havia orado e pedido um filho 3 anos antes. Ela passou 3 anos pedindo um filho. E 3 anos depois ela levou o filho para entregar no templo. Ô, irmão, isso me alegra tanto, irmão. O meu coração fica quente, irmão, pegando fogo de alegria. Olha, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 a 27, e eu vou começar a ler para os irmãos ver. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança, e degolaram o bezerro, e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, Senhor, xalamanamaná, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Glória seja dado o nome de Jesus. Então, Josué foi nazireu na sua infância. Agora vamos ver Josué nazireu na sua adolescência. Agora sim, agora vai fechar a polêmica do que eu falei de uma criança ministrando no templo, irmão. A obra de Deus é perfeita. Josué, como uma criança, ele se vestia como sacerdote, entrava no lugar santo e ministrava as coisas santas de Deus. Glória, 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 glória a Deus. Samuel teve uma infância, uma juventude incomum. Logo muito cedo começou uma vida de serviço no tabernáculo que ficava em Siló, a mais de 30 quilômetros de sua casa em Ramá. Era uma média de 24 a 30 quilômetros, irmão, que tinha essa distância. O historiador judeu Flávio Joséfo disse que Samuel, por essa época, tinha 12 anos de idade. Glória a Deus. Sabe por que eu estou rindo, irmão? Porque as coisas de Deus é perfeita. Porque uma criança, quando ele completava 12 anos de idade, um israelita se tornava adulto para as coisas religiosas, como aconteceu com Jesus. Aleluia. Então, com 12 anos de idade, Samuel era adulto espiritualmente e podia entrar dentro do templo e exercer o ministério sacerdotal. Louvado seja, já nos dias daqueles tempos tão difíceis e conturbados, né? O Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 2, versículo 39, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o versículo 42 diz assim: tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Os irmãos entenderam agora? Então, da forma que o Senhor Jesus, ele tinha 12 anos, e ele foi para ser examinado, ele subiu para a festa, ele foi se apresentar no templo como um judeu adulto espiritualmente. Semelhantemente, isso aconteceu com Samuel, como levita, um coatita,
que servia ao Senhor, vestido com hófede de linho, com 12 anos de idade, exercia o sacerdócio. Louvado seja o nome de Jesus. É nesta idade que Samuel vai ouvir a voz de Deus e o Senhor vai se manifestar a ele, confirmando o seu chamado. 1 Samuel 3 e 4. Confira, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse, disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tenirão ambos os ouvidos. Louvado seja Deus. Então Eli, como tutor, Eli, como professor de Samuel, ensinava ele a ministrar dentro do templo, ensinava ele a exercer o sacerdócio, né? Ele entrava ali com Eli para aprender o ofício com 12 anos de idade. Samuel foi escolhido por Deus para mudar a história do seu povo. 1 Samuel capítulo 3 e o versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Glória seja dada no nome de Jesus. Então Samuel foi nazireu, dedicado, né, separado para Deus do ventre da sua mãe. Na infância continuou sendo, na adolescência continuou sendo, né? E agora, para concluirmos, né, esta meditação na lição, nós queremos trazer o último tópico do nosso esboço, que é o quarto tópico, né? Samuel obediente e submisso. Louvado seja Deus. Uma grande lição nós precisamos aprender aqui nesse tópico, né? O Samuel, irmão, ele servia em submissão e obediência. Hoje muitos querem, irmão, né? No nosso comentário está escrito aqui: muitos querem servir a Deus, querem ser profeta, mas não querem submeter-se às suas lideranças. Samuel poderia muito bem seguir o exemplo dos filhos de Eli, pois o contexto da infância de Samuel, ele poderia ter renunciado o seu nazireado, ele poderia ter renunciado o seu voto, mas ele escolheu servir a Deus. Ele não seguiu o exemplo dos filhos de Eli, eles não foram influenciados pela maldade dos filhos de Eli. Vamos ler isso, que isso é muito contundente, né? Porque a gente não pode ser influenciado pelas coisas erradas. Nós temos que influenciar as pessoas com a graça de Deus e com o ensino da palavra de Deus, né? 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, deixa eu dar uma olhadinha aqui, hoje muitos querem servir a Deus, né? Querem ser profeta, mas não querem submeter as suas lideranças. Samuel, ele podia, como eu disse anteriormente, né? E nós vemos aqui agora, irmãos, também uma coisa muito séria, porque os filhos de Samuel não quiseram obedecer a ele. Os filhos de Samuel não foram bons juízes, né? Porque aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 3, né? Eu quero ler somente o versículo 1, diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Eu vou ler o 2, diz assim: e o nome dos seus filhos, né? Dos seus filhos primogênitos era Joel, né? E o nome do seu segundo filho, Abias. Então Joel e Abias não foram obedientes ao seu pai, né? Queriam ser juízes, queriam julgar, mas não queriam se submeter à liderança do pai, né? Foram juízes em Berseba. 3, versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. E aí veio o prejuízo, devido Joel, né, filho de Samuel, né, e Abias, filho de Samuel, não serem juízes justos, não obedecerem a seu pai. Eles queriam o benefício do cargo do pai, mas não queriam o ônus, a responsabilidade, né? Ele não queria andar perfeito na presença de Deus e servir com alegria o Senhor, com sinceridade, né? Mas preferiu viver
em submissão ao seu sacerdote, né? Ele, né? O Samuel deu um exemplo diferente até dos próprios filhos e dos filhos de Eli, não é isso, irmão? Seu líder espiritual, porque Eli, como seu líder espiritual, não foi um bom líder também para os seus filhos. Isso é uma coisa, irmão, né, tremenda, né, irmão? Muito bem, nós queremos ler aqui, irmão, que na história dos reis de Israel, né, vemos que existiam homens que faziam o que era reto a Deus, mas também os que faziam o que era mal, né, mal perante o Senhor. Todos esses responderam por seus atos, né, irmão? Deus permite que isso aconteça para ver a nossa obediência e submissão, para ver se realmente sabemos ouvir e seguir o nosso chamado em obediência. Não é seguir o nosso chamado do jeito que queremos, mas em obediência, né? O segundo ponto aqui que eu botei é ouvir o chamado de Deus, né? Ouvir o chamado de Deus, irmão. A vida de Samuel foi caracterizada por ouvir o chamado de Deus. 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 10, né? Samuel seguiu o seu chamado, ouvindo ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Como um aprendiz e jovem profeta, faltava a Samuel experiência com Deus, né? Quando Deus falou com ele, ele ainda não conhecia o Senhor. Samuel veio a servir a Deus na época da velhice de Eli. Foi uma época conturbada, né? Eli tinha perdido a visão, ele não tinha uma boa influência dos filhos de Eli, né? Os filhos dele, né, Eli já velho, eles faziam coisas erradas, não é isso, irmão? Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já velho, muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Isso era uma coisa terrível, né, irmão? E por isso tinha dificuldade, pois a referência, né? Dificuldade, pois a referência de ouvir a Deus não era clara por parte de Eli. Seus filhos, que como sacerdote não eram exemplos, né? E Samuel aprendeu em sua própria experiência ouvir a voz de Deus e lhe obedecer, né? Ele não tinha nenhum exemplo. Isso é prova, irmão, de que se corrompa quem quiser, né? Faça coisas erradas sem quiser, irmão, mas o Senhor guarda a sua chamada, né? Jovem, guarda a sua chamada, guarda o seu ministério, né? Seja fiel àquilo que Deus lhe entregou. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quem quiser sair da posição, saia, mas você permaneça no lugar que Deus lhe colocou, permaneça no lugar que Deus está falando com você. Louvado seja Deus, né? Para concluir esse esboço dessa lição que nós trouxemos, um exemplo moral e espiritual, né? Tradicionalmente, os filhos dos sacerdotes, né, sucederiam o ministério do pai. No entanto, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram iníquos, né, por serem imorais e mostrarem desprezo pela oferta do Senhor, conforme 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Eu não vou ler, eu vou continuar para terminar daqui a pouco esse vídeo, né? Enquanto isso, Samuel continuou a crescer em estatura e em favor do Senhor e dos homens, né? Essa referência eu vou ler, 1 Samuel 2,26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Podemos aprender que Samuel era mais que um profeta, um sacerdote e juiz. Samuel era um líder espiritual a ser seguido, imitado. Seus relacionamentos com Deus, né, fez com que ele se tornasse referência ao povo, né? Eli não era mais referência, os filhos de Eli não eram mais referência, e acabaram os filhos dele sendo mortos em uma guerra, e Eli caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço. Mas Eli era um homem Samuel era um homem de Deus, e ele continuou ali firme naquilo que Deus tinha entregue para ele. Louvado seja Deus, né, irmãos? Não é isso? Então, vamos ver aqui Jeremias, capítulo 15, versículo 1, e a parte A. O versículo diz assim, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel
se pusesse diante de mim. Louvado seja Deus. O próprio Deus cita Samuel como uma referência de profeta, referência daquele homem que Deus se revelou para ele. Louvado seja Deus. Referência daquele homem que tinha profetizado a sentença de Eli e dos seus filhos. Referência daquele homem que ungiu a Saul, ungiu a Davi. Referência daquele homem que governou, que julgou a causa do povo de Deus e que também confortou a Davi no momento de dificuldade. Louvado seja o nome de Jesus, né? Em Atos, no capítulo 3, no versículo 24, Lucas escrevendo, o apóstolo São Lucas escrevendo, irmãos, o Ato dos Apóstolos, a biografia da igreja, ele cita Samuel como um dos grandes profetas. Ele diz assim, Atos 3, 24, sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também precederam estes dias. Ou seja, ele coloca Samuel como um marco inicial da ordem profética de Israel. Louvado seja Deus. O marco inicial da ordem profética de Israel começa em Samuel e termina em João Batista, como todos muito bem sabemos. Aqui em Atos ainda 13 e 20, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Xalamanamanamaná. Glória seja dado o nome de Jesus. Que coisa linda, né, irmão? E para concluir esse vídeo de meditação na lição do próximo domingo, nós queremos citar aqui, irmão, uma coisa maravilhosa. Por ter sido fiel a Deus, o Senhor fez juiz, sacerdote, profeta, conselheiro, intercessor de Deus aos homens, um homem de Deus que desempenhava bem os papéis atribuídos a ele, um homem que em nada adolo, conforme 1 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Xalamanamaná. Sejamos fiéis na dificuldade, sejamos fiéis em oração, façamos de nossa casa um lugar de oração, façamos da nossa casa uma igreja, porque Deus pode levantar nossos filhos como grandes pregadores e grandes pregadoras da palavra de Deus, e assim pode trazer um grande avivamento ao nosso país. Que o Senhor Deus vos abençoe poderosamente. Glória seja dado o nome de Jesus, meus amados, né? Nós sabemos, amados, que no próximo domingo, né, os professores se posicionarão para ensinar as suas classes e o Senhor abençoará poderosamente, né, irmãos? Queremos agora fazer uma oração de agradecimento a Deus. Pai santo e querido, Deus todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença. Pai, pela meditação na tua palavra, pela graça, Senhor, de falar da tua grandeza, da tua fidelidade e do teu amor. Senhor, abençoa todas as escolas bíblicas dominicais em todo o mundo, em todo o Brasil, aqui no estado de Alagoas, Senhor, e na capital. Pai Santo, abençoa, Senhor, nossos missionários no campo, abençoa nossos missionários na Bolívia, abençoa os nossos missionários, Senhor, ali no Uruguai, no Paraguai, abençoa nossos missionários em Honduras, abençoa, Senhor, nossos missionários, meu Pai querido, na Argentina, abençoa nossos missionários em Moçambique, aviva a tua obra, Senhor, abençoa, Senhor, aviva a Espanha, a Europa, derrama da tua graça, do teu evangelho, Senhor. Pai Santo, faça milagres, Senhor, por meio do ensino da tua palavra, curando enfermidade, batizando com o Espírito Santo, salvando as vidas, Senhor, fazendo prodígios e maravilhas por meio do ensino da tua palavra, Senhor. Tudo te pedimos, Senhor, crendo sem duvidar, no nome santo de Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. A paz do Senhor para os amados irmãos. E se o Senhor Jesus Cristo não voltar, estaremos aqui na próxima semana com mais uma meditação nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. A paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor nos abençoe e vos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana próspera na presença de Deus. Que o Senhor derrame da sua graça, vos dê sonhos, visões e revelações,
e fale com os profetas do Senhor. Xalamandamandamanás. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos e uma boa noite para as pessoas que não são crentes. Um forte abraço bem apertado, e você que não é crente é nosso convidado. Domingo de manhã, vá para a escola bíblica dominical, vá lá adorar o Senhor, leve a sua família e os irmãos não fiquem em casa. Vá para essa grande aula que vai ser maravilha. O seu professor será usado por Deus para você. Deus vai falar com você por meio do ensino. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos os irmãos. E boa noite para as pessoas que não são crentes, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Porque se Ele voltar, estaremos no céu com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória seja dada no nome de Jesus. Glória seja dada no nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Xalamanamanamanás. A paz do Senhor, meus irmãos.